Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias capítulo 18, a partir do verso 1 até o 6. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Né, irmão? É o Espírito Santo que prega. Louvado seja Ele que conhece a necessidade de cada um. Né? Sempre eu procuro buscar de Deus, pedir a Deus a palavra que o Senhor quer que eu pregue. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E o Senhor me deu essa palavra. Louvado seja Deus, né? Quando o pastor vai para minha casa, né? Louvado seja Deus, hoje pela tarde. E aí eu falei, Jesus, o que é que o Senhor quer que eu pregue? Me dê a palavra, porque de mim mesmo eu não tenho nada, e não posso pregar de mim mesmo. Aí o Senhor ministrou essa palavra, Jeremias capítulo 18, louvado seja Deus. Eu vou ler para ganhar tempo, viu, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim a palavra do Senhor. Tito diz a casa do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso de barro que ele fazia quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Se ligar com Deus, para que você venha entender nesta noite o que o Espírito Santo ele tem para falar conosco através da sua palavra. Né, irmão? A palavra do Senhor ela já é uma revelação para cada um de nós. Mas dentro dessa mensagem, o Senhor ele tem algo para falar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz, irmão, que Jeremias, né, ele veio de uma família sacerdotal, né, os seus pais eram sacerdotes, e ele foi criado ali. Ele veio de uma família de sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz, ainda que Jeremias quisesse se tornar um sacerdote, ele jamais poderia. Por quê? Porque o Senhor já havia escolhido ele desde o ventre da sua mãe como profeta das nações. E o que eu entendo com isso? Ainda que você queira, aleluia, ser alguma coisa, rabacaia, súbia, fora dos planos de Deus, você não vai conseguir. Porque o Senhor ele já te escolheu, já te separou, rabacaia, como profeta de Deus sobre a terra. Ei, você é profeta de Deus. Rabacaia, você é missionário do Senhor. Por quê? Porque ele nos escolheu e nos chamou para ser profeta. Louvado seja Deus. Aí a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele se revela para Jeremias e diz para ele: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Eita, o profeta aqui, irmão, ele recebe uma ordem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Desce à casa do oleiro, se levante e desce à casa do oleiro. Olha, irmão, Jeremias, ele recebe uma ordem de Deus, que é para ele se levantar e para ele descer, porque o Senhor queria revelar algo para ele. Só que para Deus revelar algo para ele, era necessário ele tomar uma posição. Ele tinha que se posicionar ao chamado, aonde o qual Deus estava falando com ele. Aleluia. E para que ele viesse entender o que o Senhor estava falando, ele precisava entender aquilo que Deus estava falando na palavra. Irmão, para eu fazer aquilo que a palavra de Deus está falando comigo, eu preciso entender ela. O profeta precisava entender a palavra de Deus para que ele pudesse ir e fazer aquilo a qual o Senhor estava mandando que ele fizesse. Porque quando eu entendo a palavra, ela vai mudar a minha vida e eu vou entender e vou fazer aquilo que ele está mandando eu fazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando eu não entendo, eu vou ficar com a mente turbada, perturbada. Não sei, Jesus, eu não estou entendendo. Mas quando você entende, você tem que fazer aquilo que ele está mandando. Ele deu a ordem. Pronto, ele já deu, ele já falou. Agora cabe eu e cabe você obedecer e fazer aquilo que ele está mandando fazer. Jeremias precisava descer. Eita, lavaço. Para ter uma intimidade com Deus, tem que descer, tem que ter um quebrantamento.
nada. Se eu não estiver lendo a Bíblia, se eu não estiver jejuando, se eu não estiver alabacando a Arábia, fazendo a obra de Deus, Ele não vai falar comigo se eu não estiver em comunhão com Ele, não. Ele calábia, súbia. Porque a própria palavra aqui está dizendo que Ele me convida, te convida para se levantar e descer. Ei, calabaço, Deus tinha algo profundo para revelar para o profeta. Só que aonde ele estava, Deus não queria revelar para ele. Entenda os mistérios de Deus. Nada súbia. Talvez Deus está dizendo com você, irmã Rosângela, vá na casa da pastora Celina, porque lá eu quero se revelar para você. Eu tenho algo para revelar para você, Demácia. E me cai. Aí às vezes a gente costuma dizer, Deus, fala comigo aqui mesmo. Ou então, se o Senhor quiser falar comigo, fale comigo aqui mesmo onde eu estou. Se Deus quiser falar, Ele vai falar. Mas só que o propósito de Deus é lá na casa da pastora Celina, porque foi lá que Ele mandou você ir. É só uma instrução, meu irmão. Irmã, Alavaxandarábia. Ele quer revelar lá. Então, o propósito é lá, não é aqui. Não é onde você está, é lá onde Ele está falando. O que vai falar é lá. Ei, Demácia. Aí o Senhor lhe fala para Jeremias. Desce, levanta. Posicionamento. Eu estou me levantando. Eu estou me posicionando. Eu estou aqui. Daqui eu estou dando um passo para cá. Eu estou me posicionando para aquilo que Ele está mandando. Desce. Aleluia. Glória a Deus. É uma ordem. Camanaia, sai. Agora eu tenho que obedecer a ordem e fazer o que Ele está falando comigo. Aí a palavra do Senhor diz que como o oleiro cheia, Ele que escolhe o tipo do barro para fazer o vaso. Ele compara o vaso com a nação de Israel. O vaso aqui é a nação, é o povo. Ele é o próprio oleiro. Aleluia. Glória a Jesus. Aí a palavra do Senhor diz que o oleiro, ele ordena e o vaso obedece. Por quê? Porque o vaso não pode contender com o oleiro. Aí a palavra do Senhor diz que quando ele ouve a palavra, entende que o Senhor está mandando ele se posicionar. Deus queria revelar algo profundo para ele, mas não era onde ele estava, era lá na casa do oleiro. Então o propósito era a casa do oleiro. Aleluia, glória a Deus. Então ele tinha que chegar lá. Ei, Devácia, Rabacaia, súbia. Aí a palavra do Senhor diz que quando ele vai, ele entende que ele tem que ir. Que ele não pode contender. Eu não posso contender com aquele que me criou. Com aquele que tem o poder, Devácia, e o domínio de tudo. Aí ele vai para obedecer. Só que quando ele chega lá, ele já começa a ver. Ei, Deus começa já a se revelar para ele. Por quê? Porque ele obedeceu e foi. Então, quando eu obedeço a voz de Deus, Deus vai revelar para mim aquilo que Ele queria me revelar. Ele vai mostrar para mim aquilo que Ele queria me mostrar. Ei, calabataia, súbia. Às vezes, irmão, você está em casa, aí o Senhor está dizendo, minha filha, vai orar. Eu digo porque já aconteceu comigo e sempre acontece. Às vezes eu estou na pia lavando no prato e o Senhor fala, deixa tudo aí e vai orar. E um dia eu contendi com Deus, o Senhor falou, deixa aí os pratos e vai orar. Entra no quarto e vai orar. Era perto do meio-dia. Eu disse, Jesus, tem misericórdia. Eu saí, cheguei a situação dessa pia, tem que lavar esses pratos. Aí eu tenho que preparar o almoço, daí a pouco o esposo chega e não vai ter nada pronto. E o Senhor falou novamente, escutei a voz, deixa aí, vai orar. Aí, irmão, eu tive que deixar. Entrei para o quarto, coloquei o joelho no chão e comecei a orar. Ei, calavaço. E quando eu estava orando, o Senhor disse, agora pega a Bíblia, senta ali no sofá. Eita, Jesus, eu disse, meu Deus, tem misericórdia. Ei, irmão, mesmo sem gostar, mas tem que fazer. Eu disse, Jesus, pense aí, irmão, mas a gente murmura. A lábia sube, cai. Porque a gente quer fazer as coisas na hora que a gente quer. Cai. Só que o vaso não pode contender com o oleiro. A lábia súbia. Aí ele disse, agora pega as Bíblias, senta no sofá. Aí eu sentei, o Senhor disse, medita aqui, nesse texto, nesse versículo. Quando eu comecei a meditar, eu comecei a ver aquela correria ali na frente da minha porta. Na rua ali onde eu moro.
Aquela correria correndo para lá, para cá. Aí, irmão, eu continuei, né? Eu pensei que eram os meninos daquele bar, meu filho, os filhos dos vizinhos ali, que costumam sempre estar jogando bola na frente. Eu achei que era eles. Aí depois o senhor falou assim, o meu portão estava aberto. O senhor falou assim, levante e feche o portão. Jesus, ele fala, irmão. Eu deixei a Bíblia no sofá, levantei e fui fechar o portão. Quando eu estava fechando o portão, eu vi um jovem baleado, Rabacai, sangrando, procurando lugar para entrar. Ele não entrou na minha casa, sabe por quê? Porque eu vi a voz de Deus, obedeci, fui orar e Deus me deu livramento. Então Deus fez eu ir orar e depois fez eu ver o que estava acontecendo para eu entender por que ele mandou eu ir orar. Não sei por que ele está mandando eu falar isso aqui, mas eu estou falando porque ele está mandando. Glória a Deus, aleluia. Então, quando ele mandar você orar, ore. Não importa o que você esteja fazendo, não importa se será 5 minutos, mas ore. E aquele jovem procurou lugar para entrar. Eu fechei o portão, voltei para o quarto novamente, eu já esqueci de prato, de comida, e comecei a interceder. Jesus, guarda esse lugar intercedendo. Minha filha me chamou no fundo, mãe. Aqui no fundo está tomado de polícia. Rabando de Calabá. E ela saiu para lá e ele mandou ela entrar. Eu continuei no quarto intercedendo, orando para que Deus viesse guardar o lugar, dar livramento a cada morador. Aí o jovem entrou na casa, viu o irmãozinho que morava ali no fundo. E ali foi aquela agonia. E foi para 6 horas da noite. Mas o Senhor guardou a minha casa e me deu livramento, porque meu portão estava aberto e ele não entrou. Então o Senhor falou para Jeremias, vai e desce a casa do oleiro, porque o propósito é lá que eu quero te mostrar. É lá que eu quero me revelar para você. Porque tem algo que eu quero mostrar para você, mas não é onde você está, é lá. Eita, labaço. Aí ele vai. Quando ele chega, o oleiro já estava trabalhando, fazendo a sua obra. Ei, Márcia. E me cai. Sabe por quê? Porque ele não costuma esperar eu e você chegar para ele começar a fazer. Quando eu e você vai, ele já está trabalhando. Quando eu e você chega lá, ele já está operando. Ele já está quebrando a barreira. Ele já está cortando o laço. Ele já está fechando sepultura. Ele já está dando livramento. Aleluia. É assim, porque ele não costuma esperar eu e você chegar para ele fazer. Por quê? Porque não é ele que tem que se mover para falar comigo, com você. É nós que temos que se mover para ouvir a voz dele. Glória a Deus. Eu tenho que me posicionar. Ele falou, eu estou parada. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que me esforçar. Ei, Jesus, o Senhor falou, eu tenho que obedecer. Se é para ir na casa da vizinha, eu vou. Ei, Devássia, se é para ir lá no mercado, o Senhor mandou, eu vou. Lá tem alguém esperando você lá e Deus vai falar. Algo que Ele quer falar para você. Aí a palavra do Senhor diz que quando Ele chega, quando Ele está trabalhando, já tem um vaso ali sendo modelado. Já está passando entre as rodas. E isso já é uma visão de Deus para o profeta. O Senhor já estava dizendo, preste atenção, veja o que você está vendo. É assim que eu trabalho. Glória a Deus. É desse jeito que eu trabalho. Então, quando você vai, você já tem que ir ligado para você ver e enxergar aquilo que Deus quer te mostrar. Ai, que massa. Você não pode ir desapercebido. Você tem que ir ligado. Para você ver, para você enxergar e para você entender. O oleiro já está trabalhando. O vaso já está passando entre as rodas. Aí ele fica observando que aquele vaso que o oleiro está trabalhando com ele ali. Eita, manácia. Aquele vaso se quebra nas mãos do oleiro. E Micaia sai.
fala que o oleiro quebra o vaso. Louvado seja Deus. Mas eu já ouvi também dizer que o oleiro, ele não quebra, é o vaso que se quebra. E eu concordo, porque está na palavra. É o vaso que se quebra nas mãos do oleiro e não o oleiro que quebra o vaso. É eu e você que se quebra nas mãos do oleiro. Ei, como? Você vai ver. O vaso se quebra nas mãos do oleiro. Aí ele não vai jogar aqueles cabos que quebrou fora. Ele não vai jogar os pedaços. Cantaia, sai. E me autocomandácia. O profeta está atento. Por quê? O oleiro disse, vai à casa do oleiro, porque lá que farei ouvir a minha palavra. Aleluia. Ele vai ficar atento, rei de Vácia. Quando ele chega, ele já tem aquela revelação, aquela visão. Amanacaia sube andarábia. Ele pega aqueles cacos que se quebrou, junta, eita, e faz outro vaso, rei de Vácia, dos mesmos cacos, dos mesmos pedaços que se quebraram. O oleiro vai pegar, vai juntar e vai fazer um novo vaso, conforme parecer bem aos seus olhos fazer. Sai. Agora é do jeito dele, não é do meu. Não é eu que vou determinar como eu devo ser. Aí eu quero ser vaso de ouro, eu quero ser de prata, aí eu quero ser de pau, aí eu quero ser de cristal. É ele que escolhe, é ele que determina, é ele que coloca a imagem dele no vaso e diz: você vai ser esse vaso aqui, lá para Candarábia, porque eu te escolhi, e é assim que você vai ser, e é assim que você vai andar, é como eu quero. Limitaço, amandarácia, aleluia. Aí a palavra do Senhor diz que ele observa. É uma revelação para ele. Andarácia, arabandarácia. O povo de Israel estava com a sua aliança quebrada. Só que o Senhor havia feito uma promessa na vida do povo. Mesmo o povo errando, mesmo o povo pecando, mas era a nação que Deus escolheu. Foi o povo que Deus escolheu. Ai, Devácia. Está errando, está pecando, mas é a nação que Deus escolheu. Ei, Deus vai cuidar de cada um. Vaso ir. Por quê? Porque o vaso vai se quebrar nas mãos do oleiro e ele vai fazer o vaso conforme parecer bem os olhos dele fazer. Eita, então não cabe eu nem você tocar no vaso. Deixa o vaso nas mãos de Deus. Rabacá não toca nesse vaso. Anacaia subinai, porque o vaso é de Deus. Eu não sou oleiro para querer consertar o vaso. Ele que conserta. Ele que faz como ele quer fazer. Ele que coloca o brilho que ele quer. Ele faz do formato que ele quiser. Ele que coloca a cor. Ele que dá o brilho. Rabaço e canto nébia. Aleluia. Aí a palavra do Senhor diz que o povo estava com a aliança quebrada. E me caia, súbia. O Senhor estava fazendo, estava operando, estava manifestando a sua glória, mas o povo não estava enxergando. Alábia, canharábia. Muitos hoje não estão enxergando o que Deus está fazendo. Ele ainda está murmurando, ainda está achando ruim. Louvado seja Deus. Porque não está enxergando o que Deus está fazendo. Por que não enxerga? Porque a aliança está quebrada. Não tem mais essência. Não ouve mais a voz de Deus. Ele ouve a voz de um e de outro, mas não para ouvir a voz de Deus. Vai daqui, vai para lá, mas não ouve a voz de Deus. Mas Jeremias aqui ouviu, entendeu e foi. E quem obedece recebe vitória. Aleluia. Se eu não obedecer, eu vou pagar meu preço. E bonitinho eu tenho que aceitar. Jesus, eu procurei. Eu dizer, quem comprou seu carro, mandar de abane. Ai, de calaba. Se eu procurei, eu tenho que passar. Porque nem toda luta é Satanás, irmão, nem tudo é diabo.
Tem coisa que é a gente que procura para nós mesmos. Verdade, Senhor. Tem luta que é a gente que procura. O povo procurou. O povo deixou de adorar Deus para adorar Baal. Para se prostrar a Baal. Porque achava que era melhor, era mais fácil. E achava que adorar Baal e adorar Deus era a melhor coisa. Ei, só que na presença de Deus não, você decide. Ou Deus, ou Baal. Elias deixou bem claro. Anarácia. Elias subiu para o monte e convidou, mandou Acabe convidar os 450 profetas de Baal e os 400 que comiam na mesa de Jezabel. E colocou ele de frente para ele e perguntou: ei, canalhas, e disse para eles decidir para sair de cima do muro. Ei, quem vai seguir a Deus, siga a Deus. Quem for seguir a Baal, siga Baal. Porque não existe servir a dois deuses, porque vai agradar um e desagradar o outro. Anacaia sai. Então o povo estava com a aliança quebrada. Ricamanai. Deus precisava levantar alguém, Manasso, Ricamanavasso, para testemunhar, para dizer que Jesus estava trabalhando, que ele estava operando, que ele estava fazendo, que ele não deixa de trabalhar, que ele não deixa de operar, que ele não deixa de salvar. Ele continua trabalhando. Aí ele precisava de alguém para ver, para enxergar, para entender, para ir falar e anunciar. Como porta-voz de Deus. Você é porta-voz de Deus. Anacaia sai. Aí a palavra do Senhor diz que o vaso, ele se quebra na mão do oleiro. Aí muitos dizem: eu estou na presença de Deus, eu não vou passar mais por nada. Quem disse? Satanás é mentiroso, mas Jesus é verdadeiro. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós também vamos vencer. Aleluia, glória a Deus. Está enganando. Só que Jesus é a verdade. Ele não deixa, irmão, eu e você ficar enganado. Quando a gente conhece a verdade, aleluia. Eu não vou passar por mais nada, porque eu estou na presença de Deus. Vai sim. O vaso se quebra na mão do oleiro, ele vai passar por perca, ele vai passar por decepção, ele vai passar por calúnia, ele vai ser perseguido, ele vai passar por um momento de fraqueza, ele vai ter muitas coisas, rabacai, ele vai ser abalado, e Micaia súbia. Só que o oleiro queria mostrar para o profeta que quando o vaso se quebra na mão do oleiro, quando está na presença de Deus, que acontece algo com você, Deus, ele cuida, ele zela, ele dá graça, ele renova, mas quando o vaso deixa o oleiro e vai procurar socorro lá fora, naquele que não pode dar, o socorro do homem que é vão, Anacaia súbia, vai lá para fora procurar o socorro lá fora, porque lá fora acha que é melhor. Aí lá fora, sabe o que você vai encontrar? O homem vai pegar você, ele vai machucar você como um copo descartável, sabe? Vai machucar, vai jogar você fora, achando que você não serve para nada, que você não presta, você vai ser pisado. Ei, sabe por quê? Porque o barro, ele tem que ser pisado. Só que nem todo barro serve para ser vaso. E o vaso de Deus, ele é cuidado e zelado por Deus. Aleluia. O vaso de Deus, ele tem honra, ele é honrado. Mesmo depois de morto, ele é respeitado. Ninguém toca naquilo que é teu. Arábia, súbia. Homem fere, machuca, mata. Mas Jesus abraça. Glória a Deus. Eita! Jesus massageia. Jesus dá vida. Eita, labaixa da Arábia. E carrega você nos braços. E diz: não temas, que eu estou contigo. Não te assombre, não te assuste, porque eu sou o teu Deus. Se passar pelas águas, ela não vai te afogar. Se passar pelo fogo, a chama não vai arder em você. Você pode ver isso.
lá no livro de Daniel, capítulo 3. Né, quando aqueles 3 jovens foram jogados na fornalha de fogo. Por não se prostrar para adorar a imagem de estrutura. Eles preferiam continuar adorando a Deus. E aqueceram ali a fornalha 7 vezes mais do costumado a ser. E lançaram os 3 jovens. E o rei viu que tinha mais um, o 4º homem. O 4º homem da fornalha estava lá. E esfriou. E o ungido de Deus andava desfilando de um lado para o outro dentro do fogo. Rabacai. E quando o rei viu, ele disse: não jogaram, não foi 3, mas eu vejo 4. Amada subiandarábia. E o 4 é semelhante ao filho do Deus vivo. E está passeando com ele dentro do fogo. Em Camanavato. E tu enfrenta o que enfrentar. Mas não deixe, Jesus. Não deixa a tua cruz. Ramanaia, sai. Não deixa. Ei, devassa. Pode estar doendo agora, irmão. Tá difícil agora, tá, meu irmão. Não tá fácil para ninguém, não. Mas se prepara, porque o vinho tem sabor de mel. Eita, coisa boa. Tem o melhor de Deus ainda para a tua vida. Aquilo que tu não desfrutou, ainda você vai desfrutar. Andarábia. Aquilo que é teu está reservado lá, devassa. E na hora certa tu vai desfrutar. Tu vai glorificar, tu vai exaltar o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Louvado seja Deus. Aí a palavra do Senhor diz que o Senhor disse: eu preciso mostrar para alguém. Eu preciso levantar alguém. Eu vou encerrar. Alábia súbia. Para que seja meu porta-voz. Para anunciar as maravilhas. O que eu estou fazendo. Porque muitos estão vendo, mas não estão obedecendo. Outros não estão dando importância. Eita, alabaço. Mas aquele que valoriza, glória a Deus. Ele guarda, ele zela. Venha o que vier, mas eu não saio da presença. Glória a Deus. Eita, alabaço. Venha o que vier, eu não vou me afastar de Jesus, porque Ele é o melhor para mim. Glória a Deus. Ei, não tem coisa melhor neste mundo do que Jesus. Não tem. Ai, que passe. Não tem, irmão, coisa melhor do que você fazer parte da família de Cristo. Porque você tem uma morada eterna lá no céu. Eita, você tem uma morada eterna lá. Oh, glória a Deus, aleluia. E Ele vai te guardar nos dias maus, dia de tentação que vier sobre os 4 cantos da terra. Você vai ser guardado, você vai ser protegido. Rabacaia, súbia. Por isso, vê o que vier. Não deixe Jesus. Não deixe a sua cruz. Continua olhando para Ele, pedindo força a Ele. Abandarácia. Aí o Senhor disse para Jeremias: olha, Jeremias, será que eu não posso fazer de vós como fez este oleiro com a casa de Israel? O Senhor estava dizendo: ainda que o vaso esteja quebrado, ainda que o vaso esteja rachado, ainda que o vaso esteja no chão, humilhado, pisado, ei, eu posso pegar ele e transformar ele. Ei, eu posso fazer dele outro vaso. Eu posso fazer dele um vaso de honra. Eu posso fazer ele feliz. Eu posso mudar a história dele. Eu posso mudar o caráter dele. Eu posso colocar ele em lugar mais alto. Eu posso colocar ele no lugar de príncipes e princesa. Ele pode. Sabe, irmão? É porque o tempo não dá. Rabacai, é muito profunda essa mensagem. Andar a súbia. Mas vou falar algo rápido aqui para os irmãos que o Senhor está mandando eu dizer. Quando o Senhor fala, eu coloco no meio de príncipes e princesas, Ele coloca. Glória a Deus. Louvado e agradecido. 2 meses, meu filho, sem vir em casa, fez 2 anos agora. Quando eu cheguei na UTI, que eu fiquei lá, a enfermeira disse para mim: olha, senhora, vem cá. Olha, a senhora sabe que aqui dentro da UTI, o alimento só vem para o paciente, para o acompanhante não vem. A senhora vai ter que subir para o quarto andar para tomar café e eu vou lá. O Senhor disse para mim: não diga nada a ela, só faça assim. Eu fiz assim para ela. Ah, lá para cá. Ela olhou para mim e saiu. Não disse nada a ela. Eu disse: Deus, eu não vou subir para o quarto andar. Quando o café
teu filho vir, vai vir o meu também. Quando o almoço dele vir, o meu também vai vir. Eu falei com Deus, irmão. E quando dele chegava o café dele, chegava o meu. Quando chegava o almoço dele, chegava o meu. Chegava a água dele, chegava a minha. Alábia, caia, sai. Sabe mais? Eu já estava de barriga cheia. Aí chegava os enfermeiros, enfermeira, que entrava no plantão, olhava para mim e dizia, já tomou café? Dizia, já. Arrastava meu braço, vem cá, me acompanhe. É rapidinho, Jesus está mandando eu falar, eu tenho que falar. Glória a Deus, Me acompanhe, aleluia. vamos aqui na copa. Vamos na caia, sua. Nosso Deus é perfeito. Eu acompanhei, irmão, cheguei lá na copa, estavam os médicos, tudo sentado, médico, enfermeira, médica, tudo sentado. Ele puxou a cadeira, me botou sentada, sente aqui. De tudo que estava ali, de todo tipo de fruta que você imaginar, merenda, aquele lanche que eu nunca tinha comido. Ele encheu um prato, daquelas tudo, uma bandeja, botou na minha frente e disse, coma aí agora na paz do Senhor Jesus. Aí o Senhor falou, lembra que eu falei que eu coloco no meio de príncipes e princesa? E eu com vergonha, eu olhei assim e disse, Jesus, sou médico, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu com vergonha dele pegar uva, aquelas coisas. Ele já está com vergonha? Então leve, coloca na sacola e leve para lá e coma lá dentro. A manaia súbia, e eu fui ali, irmão, bem zelada, bem cuidada. Rabacaia súbia, o nome do Senhor foi glorificado. A manacaia súbia, porque o Senhor disse: enquanto teu filho está aqui, vai fazer a minha obra aí fora, vai pregar o evangelho, vai dizer que eu salvo, que eu curo e liberto. E me cai. E eu fiquei 2 meses ali dentro de uma oração, sem vir em casa, pregando a palavra de Deus para médicos e enfermeiros, aquele para todos. E 7 dias de jejum ali dentro da UTI. Glória a Deus. Pregando para os médicos, orando pelos enfermos, para aquelas pessoas entubadas. Andando subendo coisa que nunca vi, pessoas morrendo na minha frente. Médico fazendo cirurgia, colocava aquela coisa na frente, mas ficava aquelas brechinhas, eu procuro não ficar. Olhando, a labacaia sai. Eu disse, meu Deus, é aqui mesmo, Jesus, que eu estou, nunca vi, gostei de oração, dessas coisas. Eu tocava meu corpo, não sentia. O Senhor disse, você está anestesiada pelo meu espírito. Arabacai, 7 dias lá dentro, de jejum e oração, pregando para os médicos. Os que não queriam pegar, você coloca o aqui no meu bolso, eu colocava, mas não perdi tempo. Preguei. Arabacai, lá dentro não entra ninguém. Não entra ninguém, eu entrei porque meu filho é de menor. Abanavaço. Então Deus, ele causa a situação. Ramanacaxu, eu fiz a obra de Deus. Quando eu terminei de fazer a obra de Deus, aí o Senhor me tirou da dentro do meu filho. Eu vim para casa, meu filho estava para a glória de Deus, são, sempre mais. Glória a Deus, Jesus fez aleluia. milagre. Então, irmão, o nosso Deus é fiel. Então, passa de passar. Se eu for contar a vocês que eu passo pela casa, você vai ficar assim, irmão, que passou isso e está aí? É verdade, Senhor. Eu não era para estar aqui, eu era para estar debaixo do chão. Mas Jesus me deu vida para eu pregar. Para eu dizer que ele salva, cura, liberta. Quando ele diz que ele faz mesmo. Oh, Debácia, a luta é para você ficar mais forte. É para você crescer. É para a gente pegar mais intimidade com ele. O profeta aqui teve que descer para ter intimidade. Para ouvir a voz dele tem que ter intimidade, tem que se quebrantar. Porque ele não fala com vaso prostrado, deitado de qualquer jeito. Não, tem que se posicionar. Amém? Que Jesus Cristo nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar mais forte no coração de vocês, viu, irmão? Louvado seja o nome de Jesus. As palmas.